Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Jovenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo e hoje vou falar aqui da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. O lindo e bonito que o Senhor nos diz aqui da sua palavra através do apóstolo Paulo. Aqui o Senhor nos diz aqui, todos unidos em Cristo. E eu, o prisioneiro do Senhor, que é Paulo, aorto-vos, pois aqui procedeis de um modo digno de chamamento que recebestes com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, no amor, esforçando-vos por manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que reina sobre todos, age por todos e permanece em todos. Bem, o que é que o Senhor nos diz aqui? Depois vou seguir lendo, não é terminado, mas só vou explicando pouco a pouco para depois não me esquecer. Tem muita coisa aqui, muita riqueza aqui que é importante explicar-la pouco a pouco para que se possa compreender melhor. Aqui o Senhor diz, todos unidos em Cristo, nos fala manter a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. A Igreja não está dividida. Nestes tempos atuais, tempos modernos, do ano 2000, de 1500 para cá, depois de Lutero, que dividiu a Igreja, houveram muitas dominações cristãs, mas aqui o Senhor, Paulo aqui nos diz o contrário, que devemos manter a unidade em Cristo, uma só fé, uma só Igreja, um só corpo, todos unidos e um corpo só de Cristo. O corpo de Cristo não está dividido, por isso há uma só Igreja, uma só fé e um só corpo, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Isto é muito importante de nós ter conhecimento da verdade, da nossa Santa Igreja. Vou seguir lendo e depois vou seguir explicando para que possamos compreender melhor o que o Paulo nos diz aqui, inspirado por Espírito Santo, porque é a palavra de Deus, da carta aos Efésios. Em todos. Mas cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, se diz, ao subir as alturas, levou cativo em cativeiro, deu dádivas aos homens. Ora, este subiu, que quer dizer, senão que também desceu a regiões inferiores da terra, aquele que desceu
é precisamente o mesmo que subiu, claro. Jesus é o mesmo que subiu, que se reencarnou em ventre Maria, nasceu, se fez homem, e o mesmo Deus que desceu, viveu, nasceu de Maria, viveu, sofreu, foi crucificado, morreu e subiu aos céus. É o mesmo que nos fala aqui, que é Jesus Cristo, as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é precisamente o mesmo que subiu muito em cima de todos os céus, a fim de encher o universo, e foi ele que alguns constituiu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, em ordem a preparar os santos para uma atividade. Aqui nos fala do mesmo Jesus, santos para uma atividade de serviço para a construção do corpo de Cristo. Para a construção do corpo de Cristo, isto é, a Igreja. Depois de quando Jesus constituiu os apóstolos, chamou-os dos apóstolos, e a Igreja foi crescendo, e aí foi constituindo o corpo de Cristo, que é a Igreja. E foi crescendo até os dias de hoje, que lamentavelmente está sendo muito atacada e muito destruída, até por membros da nossa Santa Igreja, que ela está destruindo. Nestes tempos atuais, já há duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. Por isso, é importante preparar-nos, ter conhecimento das Sagradas Escrituras e da nossa fé. Vou seguir lendo, depois no final vou explicar tudo, para que todo aquele que queira se formar e aprender e ouvir a palavra de Deus por meio do meu vídeo, vou seguir lendo e depois explico. Para a construção do corpo de Cristo, até aqui seguimos todos a unidade da fé. A unidade da fé, que é uma só fé, uma só igreja, um só corpo em Cristo. Não está dividido, é um só e uma só igreja. E do conhecimento do Filho de Deus ao homem adulto, à medida completa da plenitude de Cristo, assim deixaremos de ser crianças batidas pelas ondas e levadas por qualquer vento de doutrina, E por isso, hoje em dia, nestes tempos atuais, há muitas dominações cristãs e crenças, mas há uma só igreja, uma só verdade, um só corpo em Cristo, é Jesus, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a única verdadeira, desde Pedro até o Papa Francisco, desde 2023 anos. É a única Igreja verdadeira, por isso é importante que todos nós tenhamos conhecimento da nossa fé. Vou seguir lendo. Dentro da doutrina, ao sabor do jugo dos homens, da astúcia que maliciosamente leva ao erro. O erro leva à interpretação mal e a identificação de outras igrejas falsas que não salva. Vou seguir lendo, depois vou explicar no final.
maliciosamente leva ao erro, antes, testemunhando a verdade, no amor, cresceremos em tudo para aquele que é a cabeça, é Cristo, a cabeça da Igreja, e o seu corpo, é todos os batizados, um só batismo, uma só fé, um só corpo, uma só Igreja. E a Madre da Igreja, a Mãe da Igreja, é Maria, a Virgem Maria, nossa Mãe. É a partir dele que o corpo inteiro, bem ajustado e unido por meio de toda a espécie, ajustado e unido, não separado, de articulações que o sustentaram segundo uma força à medida de cada uma das partes realiza os seus crescimentos como corpo para se construir a si próprio no amor de Cristo, da Igreja, da grande família que é a Igreja. É muito importante que nós, católicos, não sejamos perezosos. Temos de aprender e preocupar-nos de ler a Palavra de Deus e ler primeiro o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para compreender as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja e também preparar-nos, se formar como verdadeiro católico. Não podemos ser católicos de palavra, de tradição, ou porque meus pais eram católicos, me criaram assim, mas um católico não pode ser nem morno, nem quente, nem frio. Tem que ser caliente, quente. Um verdadeiro católico não pode ser frio nem morno. Tem que ser católico de verdade, com conhecimento da sua fé e praticante da sua fé e defensor da sua fé, da Igreja de Cristo. Não pode dizer, eu sou católico e falo mal da Igreja Católica. Tudo aquele que se chama ser católico e fala mal da sua igreja é um falso católico, não é verdadeiro, porque não pode ser católico e falar mal da sua igreja. Ao contrário, temos que defender a nossa igreja com a verdade, corrigir. Por isso que é importante de todos os cristãos católicos a que se formem verdadeiramente com conhecimento a fundo da sua fé católica, lendo o Catecismo da nossa Santa Igreja e lendo as Sagradas Escrituras e aprender os sacramentos, as riquezas do sacramento da nossa Santa Igreja, que é o que nos fala aqui, um só batismo, sobre o batismo de os crianças, pais e mães, batiza os seus crianças de pequenininhos, porque isso é uma graça santificante. Não é que o criança seja pecador, tenha o pecado original de Adão e Eva e por meio do batismo borra o pecado original da carne e passa a ser igreja. Por isso é muito importante ter conhecimento da nossa fé, do significado do batismo, e também depois de pequenos, aos 7, 8 anos, já são preparados para receber a primeira comunhão, receber a Cristo
A Cristo verdadeiramente é que o criança recebe, ou fazer a primeira comunhão, é se preparar, a catequeses, ensinando, falar de Deus e os caminhos hacia Deus e tudo, a importância que o criança vai aprendendo e preparando-lo para essas ensinanças, essas riquezas dos sacramentos. E já depois também depois da confissão, confessar os seus pecados. Uma criança, aos 9, 10 anos, já comete algum pecado, uma mentira, outras coisas, e também porque tem que se confessar para receber a Cristo, quando faz a primeira comunhão, e é isso que a catequista ou o catequista ensina-los, prepara a ensinar os mandamentos de Deus e o significado da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, de tudo, e depois continuar, os pais, o pai e a mãe, continuar falando da palavra de Deus, ensinando, e também fazer o Santo Rosário em família, casal, porque família que reza unida permanece unida, e o maligno não tenta a que se separe, a que haja separações, a que haja guerra entre os dois, pode haver discussões, mas se estamos pegadinhos aí na oração do Santo Rosário, o demônio não se afasta, não tenta tanto a que haja separações e tudo isso que vemos hoje em dia, que já também, que eu vou falar agora acerca do matrimônio, casamento por a igreja, que esse sacramento que é muito importante, e para que possam continuar e respeitando esse sacramento da nossa Santa Igreja, do matrimônio, da família, os filhos, depois os netos, família unida, que é o mais bonito, que é o que a nossa Santa Igreja defende, a família cristã, os valores cristãos. Depois vem o crisma, que já de grandezinhos somos preparados e reafirmamos esse bautizo que recebemos e a primeira comunhão e tudo, essas riquezas da nossa Santa Igreja, e já aprendemos a ter mais conhecimento da Palavra de Deus, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, e também para nós nos preparar, porque como apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, para anunciar a boa nova a toda criatura, isso não pode ficar por aí, só no crisma. Há que continuar a pregar a palavra de Deus a toda criatura. Então, esse é um erro de nós os católicos, que, como eu também, em toda a minha vida, também fui assim, deixei aprendi, fui batizado pequenino, claro, primeira comunhão, crisma, e fiquei por aí. Então, hoje, com o conhecimento, com a idade que tenho, da nossa Santa Igreja, e dos sacramentos, da riqueza do sacramento da nossa Santa Igreja, venho aqui por este meio, gravar este vídeo e também a falar aquilo tudo pai e mãe católico e que não é católico, que se converta verdadeiramente por estes tempos difíceis, porque estamos a tempo, vêm coisas muito duras para toda a humanidade e também até para nós próprios católicos. Já se vê, a nossa Santa Igreja a nível mundialmente está sendo atacada
e incluso querem aprovar leis para impedir que o padre na homilia denuncie o pecado e fale do pecado. Nestes tempos atuais, tudo a misericórdia. A humanidade se afastou do Criador e han criado um Deus falso, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que não há inferno, que não, o diabo não existe. Negam tudo, mas a Sagrada Escritura está cheia. Nos passagens da Sagrada Escritura está cheia de onde mesmo Jesus fala do diabo. Os apóstolos, tudo. Então, há alguns sacerdotes que negam que todos se salvam. E é por isso é importante que tenhamos conhecimento que essa falsa igreja que entrou dentro da nossa Santa Igreja para destruí-la, hoje, nos tempos atuais, tempos modernos, já há duas igrejas, uma falsa e uma verdadeira. E é por isso que é importante, católico e católica, a que se forme como verdadeiro católico, lê o Catecismo da nossa Santa Igreja, as Sagradas Escrituras, e que tenha conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja e da pregação, da homilia do sacerdote, porque há muitos que já em vários países estão fazendo o contrário, profanando o altar e onde se oferece o sacrifício que é Jesus. Sim, Senhor. Jesus e Maria estão muito tristes porque estão a ver o desprezo que estão a dar a Jesus e a Maria, até por muitos consagrados que seguem o maligno. Sim, Senhor. Isto é importante que tenhamos conhecimento, porque dentro da nossa Santa Igreja há duas igrejas, uma verdadeira e outra falsa. A falsa é aquela que tudo é misericórdia, que nega o inferno, nega o diabo, que todos se salvam, que tudo é igual, que todas as religiões de diversas denominações, cristãs e não cristãs, se salvam. Até os budistas, todos eles querem unir a uma só igreja. Tudo é falsas crenças. Onde Jesus e os apóstolos, Jesus entrava nas sinagogas e ensinava a verdade, como os apóstolos, e foram sacrificados por dizer a verdade e por a Santa Igreja de Cristo. Mas eles pregavam a verdade, eles pregavam que se converter a Cristo, que acreditaram na Igreja de Cristo. Não diziam que os outros também se salvavam, ao contrário. Eles se tinham que converter a Cristo, à Igreja de Cristo. Hoje em dia é o contrário. Todas as religiões, todos se salvam, e o que já muitos sacerdotes, cardeais e bispos que afirmam isso. Falsos. E estão perseguindo os verdadeiros, os bons sacerdotes, bons obispos, bons cardeais. Sim, Senhor, isso é o que estamos a ver. Eu venho aqui com grande preocupação, eu sou novo neste canal, não tenho apenas 5 subscritores, talvez porque não estou ainda bem habituado, mas o que eu faço de coração e não faço com palavras minhas. E eu falo através da palavra de Deus,
o que o Senhor nos diz aqui em sua palavra e falo dos sacramentos da nossa Santa Igreja, da verdade. Então é por isso que devemos de ter conhecimento da nossa fé e preparar-nos para estes tempos difíceis. Nossa Senhora nos diz: o silêncio dos justos fortalece os inimigos. Por isso que não devemos ficar calados. Mas para defender a nossa Santa Igreja, temos de conhecer primeiro a nossa fé, conhecer a Palavra de Deus, conhecer o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia, para poder defender a nossa Santa Igreja com a verdade. Para estes tempos difíceis que nos vêm, que é duro o que estamos a ver. Hoje em dia, muitos de nós católicos estamos cegos e surdos, não vimos nem vemos, não nos damos conta do que estamos a ver aí no mundo. Estamos a ver coisas aí de onde eles querem privar os católicos, até no México, de fazer os nascimentos em lugares públicos. Pouco a pouco querem ir. Este dia vim numa igreja, estava fazendo não sei se foi antes da missa ou depois da missa, fazendo como dizer, uma apresentação de ciclistas dentro da igreja, no meio da igreja, fazendo uma apresentação aí. Porque não fazem nos sítios públicos, nas praças? Porque vão fazer assim dentro de uma santa igreja? E porquê que o sacerdote permite isso? Estamos a ver isso em muitas igrejas. Incluso até apresentadores, cantoras com músicas que pagãs dentro da nossa Santa Igreja, até no altar, até de bruxarias e visto um bruxo aí jogando água para o altar com aquelas rezas que eles têm. Estamos a ver isso, e o sacerdote aí vindo. Então, como é isto? Isto não pode ser. E é isto que eu venho aqui este meio, gravar este vídeo para tudo aquilo que queira ouvir e seguir o meu canal e também que desperte e que vejam que estamos a ver, que é importante que nós católicos aprendamos a se formar como verdadeiro católico também para ensinar os seus filhos, porque eles vão ensinar coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa e o que a nossa Santa Igreja ensina, porque a nossa Santa Igreja ensina os valores cristãos da família, que se han perdido nestes tempos. Por isso é muito importante, irmãos e irmãs católicos, que aprenda, que se prepare, que ensine os seus filhos. Casal católico, reze unidos com os seus filhos. Família que reza unida permanece unida. O mais bonito e lindo é os filhos, depois os netos, a união entre o marido e a mulher no sacramento da nossa Santa Igreja, no matrimônio. Que hoje em dia se ha perdido esses valores. Isso é o que estamos a ver. Muita destruição, destruindo a nossa fé. Jesus e Maria sofrem muito por o desprezo que lhe estão andando até próprios consagrados, sacerdotes, cardeais e bispos. Em Alemanha, o que estão a fazer é triste, estamos a ver. Por isso, católica, despertamos,
ponhamos mais atenção no que estamos a ver, não ignoremos e nos preparemos para este tempo difícil, porque é muito importante salvar a nossa alma. O mundo são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos. Por isso é bom estar preparado com a confissão, com o arrependimento, uma vida nova em Cristo. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo, mas é muito importante que tudo aquilo que se pode subscrever no meu canal e dar-lhe um gosto, se gosta, e também partilhá-lo, porque isto é muito importante para que o YouTube possa recomendar a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos também, para que se convertam de verdade. E é tudo por hoje e até um próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.